Meu nome é Isa Beatriz, sou professora da disciplina Jogos Educativos e Matemática. Bem, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a importância dos jogos para o ensino da matemática. A ideia é a gente conversar sobre a importância do jogo em si, a importância do professor como mediador desses jogos e, sobretudo, alguns cuidados que devem ser tomados para a utilização desses jogos. Nós sabemos que a disciplina matemática, ela suscita algumas dúvidas nos alunos, suscita também alguns comentários que ela é muito difícil, é complexa. E a ideia de estar se utilizando o jogo é justamente para poder estar facilitando um pouco mais esse processo de aprendizagem. A ideia da utilização dos jogos é, sobretudo, pela motivação que o jogo traz para os alunos que estão interagindo com ele. Tanto a motivação, como também a construção de um raciocínio lógico, a construção também de uma concentração e, sobretudo, a possibilidade de uma aprendizagem colaborativa, quando esse jogo ele possibilita tanto a interação de um aluno como de uma equipe ou de um grupo de alunos. Então, a ideia que a gente tem da utilização do jogo é que o jogo vai substituir uma aula de matemática, ou então vai substituir os livros ou alguma atividade matemática, muito pelo contrário. Assim como se tem outras metodologias, os jogos eles contribuem com esse processo de aprendizagem. Ele não é uma panaceia, ele não vai resolver todos os problemas, ou todas as dificuldades que o aluno tem do conteúdo da matemática. Ele vai auxiliar, ele vai complementar outros recursos que os professores poderão estar utilizando. Por falar em professor, é essencial a gente entender a importância do papel do professor nesse momento da mediação com os jogos. O professor ele sai de um papel de comunicador para um papel de interventor, para um papel de mediador, para um papel de interlocutor. Porque na medida em que os alunos estiverem ali interagindo com os jogos, muitas das vezes ele vai ser convocados para estar tirando dúvida, para poder estar dando alguma dica, para poder estar dando alguma estratégia, para que o aluno ele possa estar interagindo ali com aqueles jogos. Então é uma mudança significativa do papel. Então por isso que é essencial, antes mesmo do professor levar o jogo para a sala de aula, ele mesmo interagir, ele mesmo jogar, ele mesmo verificar quais são as potencialidades daquele jogo, sobretudo enfocando nos conteúdos, quais são os conteúdos verdadeiramente que aquele jogo pode ser trabalhado, pode ser articulado naquele momento. Então, assim, eu trouxe algumas dicas para vocês, para no momento que vocês estiverem interagindo com esses jogos. Primeiramente, uma dessas dicas é vocês terem o cuidado de não tornar o jogo obrigatório. O Izinga, ele já traduz o jogo, a concepção que ele tem do jogo é que o jogo ele é livre. Então o jogo ele tem que ser levado para a sala de aula não como algo autoritário, não como algo obrigatório. Ele tem que ser convidativo, o aluno tem que se sentir seduzido para poder estar interagindo com aquele jogo, porque senão ele perde a função dele de ser desafiante, de ser articulador e passa a ser meramente uma atividade qualquer. Então é essencial que o jogo não seja obrigatório. Outro ponto importante é no fator da escolha desse jogo. Como é que você pode levar algo para a sua sala de aula sem mesmo antes fazer uma seleção desse objeto que você está levando. Então é essencial que você se atenha com relação a isso. Quais são os fatores que esse jogo ele requer, sobretudo com relação ao ambiente. Você tem que verificar se o jogo ele tem que ser trabalhado individualmente, tem que ser trabalhado em equipe, se ele requer talvez alguma estrutura física. Então tudo isso tem que ser pensado antes da interação do jogo na própria sala de aula. É interessante também que o jogo ele envolva tanto 2 como 3, como 4. Interessante a gente fazer com que a aprendizagem ela possa ser colaborativa. A ideia não é que ao interagir com o jogo você esteja ali testando se seu aluno está ou não aprendendo. Muito pelo contrário, a ideia é deixar com que o aluno ele se sinta à vontade ao estar interagindo com aquele jogo, que ele aprenda de uma maneira até mesmo colateral. Ele pode aprender o conteúdo sem perceber que ele está aprendendo o conteúdo. E posteriormente, você como mediador pode estar suscitando quais foram os conteúdos que aquele jogo ali foram trabalhados. E nada melhor do que uma aprendizagem colaborativa, uma aprendizagem que ele pode estar interagindo com os outros colegas para poder estar tirando dúvidas, para se ocorrer
alguma necessidade de uma intervenção ou outra, ele ter a quem solicitar, quem procurar. E como eu até falei anteriormente, é de fundamental importância se estudar o jogo antes, né? A ideia de se estudar o jogo se traduz em se jogar literalmente. O que a gente percebe hoje é que pela correria do dia a dia, né, às vezes nós temos tantos afazeres, o professor simplesmente ele não interage antes mesmo de levar o jogo para a sala de aula. E quando chega lá, quando surge uma dúvida, ele meio que fica numa saia justa sem saber como solucionar. Então, a principal dica que eu dou para vocês é, sobretudo, estudar o jogo, perceber realmente quais são as potencialidades que ele traz para o ensino e aprendizagem daquele conteúdo que você vai estar trabalhando. Bem, seria isso. Como eu falei no início, esse é apenas um vídeo introdutório para a gente estar, pelo menos, sabendo qual seria a importância da utilização do jogo para o ensino e aprendizagem de matemática. Obrigada, até mais.